Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 16, a partir do verso 1. Vai ser uma leitura bem extensa, é todo o capítulo 16 que nós vamos ler nessa noite. Que diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, saiu. Passando seus discípulos para outro lado, esqueceram-se de levar pão. E disse-lhe Jesus: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isso, disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes? Não vos falei a respeito de pão, mas que tomasseis cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com os ensinamentos dos fariseus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro,
se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Somente até aqui. Aleluia. Curve a sua cabeça, Senhor. Deus, eu oro neste momento, Pai querido. Diante da Tua palavra, nós estamos nessa noite. A palavra é Tua e não minha. Eu sou apenas, ó Deus, vivo um instrumento nas Tuas mãos. Senhor, e eu peço, Senhor Deus, eu peço que neste momento a unção que já repousa sobre este lugar venha, Senhor Deus, transbordar em nossas vidas nessa noite. Senhor Deus, que assim como João Batista dizia, eu digo nessa noite, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Ah, Deus vivo, que o Teu Espírito se mova através da minha vida nessa noite. Te damos liberdade sobre este lugar. Te damos liberdade sobre cada vida que está presente aqui nessa noite. Age conforme a Tua vontade, o Teu querer, porque a casa é Tua. Os filhos são Teus, Pai. E dependem de Ti para receber o alimento necessário para essa noite. Então vem, Senhor. Vem sobre nós, porque temos fome e temos sede de Ti. Temos fome e temos sede de Ti. Temos fome e temos sede de Ti. A mesa está posta. A mesa do Senhor está posta nessa noite. E o Espírito nos diz: coma e beberás e decantorebas. Coma rebiantorebas e decantorebianderemandarabas. Coma e beba rabiantorebianderras e decantorebas. E seja sustentado pela palavra do Senhor na noite desse dia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glorifique o nome do Senhor aí no seu lugar. Exalte a Ele, porque Ele está presente aqui nessa noite. Aleluia, queridos. Nós estamos num mês de paternidade. E o tema do ano é mobilidade em expansão. E uma das coisas que o pastor Maxwell pregou no dia que se referia ao mês de fevereiro, ele pregou sobre o Pai. Ele disse que o Pai está, o Pai ama, o Pai cuida, o Pai vê. E no final ele falou a respeito de algo que o Pai faz, é o Pai recompensa. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre a recompensa que vem do nosso Pai. E eu estava lendo a palavra do Senhor e veio ao meu coração essa palavra. E eu estava estudando sobre isso, e o capítulo 16, ele se inicia com Jesus, juntamente com os seus discípulos. E aí vai falar sobre dois grupos que vêm até Jesus. E estudando a palavra do Senhor, eu pude entender que esses dois grupos, uns chamados fariseus e os outros chamados saduceus, eram grupos religiosos muito distintos entre si.
Os fariseus eram aqueles que tinham muito zelo pela lei, tinha muito cuidado pela lei de Moisés e também pelas tradições orais que vinham sendo faladas durante todo esse tempo. E aí os fariseus eram aqueles que nenhuma vírgula podia passar. Nenhuma vírgula podia passar da lei do Senhor, fora as coisas que eles acrescentaram. E todas as leis que eles acrescentavam, as tradições que eles acrescentavam, vinham trazendo peso sobre as pessoas. E não havia quem pudesse suportar a lei. Não havia quem pudesse suportar o peso, o jugo que estava sendo imposto sobre aquele povo. Sobre o povo escolhido, sobre Israel, sobre os judeus. Já os saduceus eram um povo mais político. Vai dizer os estudos que os fariseus, eles não se importavam com o governo que viesse. Podia vir qualquer governo político, desde que eles pudessem cumprir com as suas tradições. Já os saduceus, eles eram um povo que gostava mais da política, da riqueza, de estar mais por cima. E aí, eles divergiam em algumas coisas. E uma das coisas que era principal que eles divergiam era que os fariseus acreditavam na ressurreição pós a morte. Já os saduceus diziam que morreu, acabou, não tem ressurreição. Não acreditavam em vida após a morte. Mas a gente vai encontrar aqui no início do capítulo 16 de Mateus, esse povo que divergia em tantas coisas, se juntar para ir contra o nosso Senhor. Eles se juntaram para tentar fazer com que Jesus, de alguma forma, pecasse. A palavra do Senhor vai dizer que várias vezes eles se juntam para tentar o Senhor Jesus. E aí um povo que é tão diferente, que pensa tão diferente, que tem propostas tão diferentes, mas quando se junta em um só objetivo, e um objetivo maligno, para tentar o Senhor Jesus, eles se unem. Eles se unem e eles vão até Jesus e eles começam a dizer para ele: nos dá um sinal do céu. Porque como a pastora Neandra pregou aqui na terça-feira, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias, ungido, o Cristo esperado. Mas ele veio para aqueles que creram. Ou seja, é necessário que aqueles que se aproximam de Jesus creem que ele é o Filho de Deus. Mas os fariseus e os saduceus, eles não querem chegar por fé. Eles querem encontrar um sinal. E eles começam a tentar o Senhor Jesus. Nos dá um sinal. Nos dá um sinal. Nos mostra quem tu és. Manifesta o teu poder para que nós possamos crer que tu és o Cristo. Mas isso não é fé, queridos. Fé é crer sem ver. Fé é crer sem prova. Fé é crer na palavra que foi liberada. Isso é fé. E Jesus veio para aqueles que tiveram fé nele, para aqueles que creram que ele é o Cristo. E aí Jesus começa a dizer para eles: raça de adúlteros, perversos, porque ninguém engana Jesus. Não há como enganar Jesus. Jesus sabe a perversidade, vê a perversidade deles. E começa a dizer para eles: nenhum sinal te será dado, senão o sinal de Jonas. Jonas foi aquele que, por causa da imposição de Deus, pregou a cidade de Nínive. E eles se arrependeram. Jonas levou a mensagem de Deus, a mensagem de arrependimento. Jonas levou a mensagem de salvação. Jonas levou a mensagem de transformação. E o povo de Nínive recebeu a mensagem.
Então Jesus está dizendo para eles: eu sou o único sinal que eu vou dar, é o sinal de Jonas. Estou trazendo a mensagem do arrependimento. Estou trazendo a mensagem da mudança. Quem entender e crer vai viver. Eu vim cumprir o meu objetivo, eu vim cumprir o meu propósito. E não vai ser a malignidade do coração de vocês que vai me fazer sair do propósito. E aí Jesus resolve entrar com os seus discípulos e passar por uma outra cidade, a cidade de Cesareia de Filipe. E aí Jesus vê que os discípulos estavam próximos, ouvindo o que eles diziam, e Jesus começa a dizer para eles: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tome cuidado. Sabe por quê? Porque o fermento é uma coisa mínima. É algo pequeno. A minha mãe de vez em quando faz pizza lá em casa e ela bota 1 quilo, 1,5 quilo de farinha, e o fermento ela coloca um pouquinho assim. E tem dia que dá 8, que dá 10 pizzas. Ou seja, o fermento é algo pequeno, mas que é capaz de transformar algo grande. O fermento ele começa pequeno, mas conforme ele vai se misturando, ele vai fazendo algo grande dentro das pessoas. E aí Jesus está dizendo para os discípulos dele: tomem cuidado, porque eles vão vir até vocês e vão começar a pedir para vocês um sinal. Não se empolguem, não caia na deles, porque tudo que eles querem é te tirar do propósito. Tudo que eles querem é nos desviar do propósito. E aí Jesus vai falando sobre essas coisas. Eles no início não entendem. Jesus explica e aí eles compreendem que é sobre os ensinamentos. Se tem algo que nós precisamos tomar cuidado nesses dias, queridos, é sobre os ensinamentos que nos estão sendo impostos. Precisamos ter a nossa mente totalmente voltada e cheia da palavra de Deus. Precisamos ter a palavra do Senhor como alimento diário para as nossas vidas. Porque aqui está o ensinamento que veio do céu. E quando a palavra do Senhor estiver guardada no nosso coração, quando a palavra do Senhor estiver encucada na nossa mente, como Jesus estava falando para os discípulos, não caia na deles. Toma cuidado com os ensinamentos. Quando nós estivermos cheios da palavra de Deus, não há ensinamento errado que nos faça sair do propósito. E aí vai dizer a palavra do Senhor que eles vão para a cidade de Cesareia de Filipe. É uma cidade que tem mais gentios do que judeus. E aí Jesus chega num lugar onde ele pode ter uma conversa mais íntima com os seus discípulos. E aí Jesus começa a dizer: quem os outros estão dizendo que eu sou? O que vocês têm ouvido ao meu respeito da boca dos outros? E aí um fala: estão dizendo que você é Elias, que você é João Batista, que você é Jeremias, ou que é algum dos profetas. E aí Jesus começa a perguntar: e vocês, que estão do meu lado todo esse tempo? E vocês, que até algum tempo atrás não tinham entendido algumas parábolas que eu tinha trazido para a vida de vocês? E vocês, já conseguiram entender quem eu sou? Já conseguiram perceber o que é que eu estou fazendo aqui? E aí Pedro levanta. E aí ele começa a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: sim, Pedro, eu sou. Mas saiba de uma coisa: não foi pela capacidade humana que você entendeu isso. Saiba de uma coisa:
Não foi por causa do seu entendimento que você chegou a essa conclusão. Foi o meu Pai que te revelou. Foi o meu Pai. Foi o meu Pai. Sabe por quê? Só é possível entender quem é o Cristo através do Pai. Só é possível entender quem Ele é, qual o propósito dele na terra, se o Pai decidir revelar para mim e para você. Só é possível ter a revelação do Filho. Só foi possível ter a revelação do Filho porque o Pai, o meu Pai, o seu Pai, decidiu que Ele viesse. Decidiu que Ele descesse. Só é possível porque nós temos um Pai. Só é possível porque Deus decidiu revelar o seu amor através de Jesus Cristo na terra. E aí Jesus está dizendo isso para Pedro. Pedro, só é possível, você só conseguiu entender isso porque o Pai decidiu revelar a você. O Pai decidiu falar com você quem eu sou. E aí Jesus, depois dessa revelação de Pedro, depois deles começarem a entender, Jesus fala, então agora eu já posso aprofundar um pouco mais. Agora eu já posso falar um pouco mais fundo. Agora eu já posso entrar mais um pouquinho no meu propósito. Agora eu já posso revelar um pouco mais de quem eu sou. Agora eu já posso falar um pouco mais do que vai acontecer. Porque a gente precisa entender, queridos, que Jesus, o Pai, Ele só se revela a coisas, a profundidades de Deus, que só são reveladas para quem já tem algum tipo de intimidade. Só é revelada as coisas profundas. Só é possível chegar nas águas que dão nos lombos depois de ter passado pelas águas que davam nos tornozelos, depois de ter passado pelas águas que dão nos joelhos. Não é possível entrar de uma vez. E aí Jesus começa a dizer, já estamos entendendo um pouquinho, já posso revelar um pouco mais de quem eu sou. E ele começa a dizer, aleluia. Ele começa a dizer para os discípulos, é necessário eu ir para Jerusalém. É necessário sofrer muito na mão dos líderes religiosos. É necessário padecer. É necessário morrer. É necessário ressuscitar. É necessário que isso aconteça. E a gente às vezes fica se perguntando, mas Jesus escolheu a cruz. Jesus escolheu morrer na cruz. Não, querido, Jesus escolheu obedecer à vontade do Pai. Seja ela qual fosse. Seja ela qual fosse, Jesus decidiu obedecer. Seja qual fosse a vontade do Pai, Ele decidiu obedecer. Porque a palavra do Senhor vai dizer que antes de ir para a cruz, Ele está com os seus joelhos dobrados lá no jardim, orando e clamando para que Deus pudesse passar dele aquele cálice de dor. E aí Ele começa a dizer, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porém, que em todo tempo seja feita a tua vontade e não a minha. E aí Jesus começa a dizer, é necessário obedecer o Pai. É necessário entender os propósitos do Pai. É necessário caminhar todos os dias na vontade do Pai. É necessário. A vontade dele foi estabelecida sobre a minha vida. É necessário. Eu preciso ir. E aí o Pedro, que teve a revelação do Pai, começa a dizer, não, Jesus. Não. Tem compaixão de ti. Olha um pouquinho para você. Pensa um pouquinho em você.
Jesus está dizendo, é necessário fazer a vontade do Pai. E tem alguém dizendo para ele, pensa um pouquinho em você. Pensa um pouquinho na tua vida. Pensa um pouquinho nas tuas vontades. Jesus está dizendo, é a vontade do Pai. Ela precisa ser feita. Ela precisa ser cumprida, é a vontade do Pai. E aí Jesus começa a dizer para Pedro, você agora não está mais pensando nas coisas de Deus. Você está pensando nas coisas dos homens. Você está pensando como os homens pensam. Você está pensando nas coisas da terra. Você já não está mais pensando nas propósitos e na vontade do Pai. E aí a gente já conhece o que Jesus diz, para trás de mim, Satanás, você não vai ser pedra de tropeço na minha vida. A vontade do Pai está estabelecida e eu vou cumprir. E aí é que a gente chega no lugar exato. Porque ele leva os discípulos para um lugar onde vai poder ficar um pouco mais perto deles. Para dizer para eles, se alguém... Ele já disse, eu vou cumprir a vontade do Pai. Eu vou cumprir o propósito do Pai. Eu vou cumprir o que Ele disse. Eu vou cumprir o que Ele falou. Mas se alguém, se algum de vós quiser, não é imposto. Não é uma imposição. Ele diz, se alguém quiser vir. Porque eu já estou indo. Ele não diz se alguém quiser ir. Se houver alguém que vá. Ele diz se alguém quiser vir. Porque eu já estou indo. Vem, você quer? Vem, porque eu já estou indo fazer a vontade do meu Pai. Você quer vir? E aí é o preço do discipulado. Negue-se. Você quer vir? Eu estou indo. Mas é necessário negar-se a si mesmo. É necessário negar o eu. É necessário negar as vontades. É necessário negar o querer. É necessário negar a si mesmo, negar o eu. É necessário, quer vir após mim? Vem. Mas primeiro, negue-se a si mesmo. E aí a gente fala, é fácil para Jesus falar isso. Lá em Filipenses, no capítulo 2, vai dizer que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Satanás quis ser igual a Deus e foi expulso do céu. Jesus é Deus. Subsistia em forma de Deus e negou a si mesmo. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou da glória do Pai. Abre aí a sua Bíblia, vamos ler. Filipenses no capítulo 2. A partir do verso 5. Diz assim: de sorte, isso é Paulo dizendo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sendo, Ele é, em forma de Deus, a mesma essência que habitava em Deus, que habita em Deus, Jesus compartilhava da mesma essência. Jesus compartilhava da habitação do Pai. E Ele disse,
não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Imagina, gente. Satanás foi expulso do céu porque queria ser igual ao maior do que Deus. E Jesus era Deus e está dizendo: não vou me apegar a isso, porque maior do que isso é o propósito do meu Pai. Maior do que ser igual a Ele é obedecer a Ele. Maior do que ser igual a Ele é cumprir o propósito dEle, ainda que eu precise negar quem eu sou. Não é algo que eu preciso me apegar, mas a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou. Tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele era igual a Deus. Tinha a mesma essência, a mesma glória, mas se esvaziou para ser igual a mim e a você. E a gente está apegado ao que nessa terra, queridos? A gente está apegado a que nesse lugar? A gente está apegado a quê? Jesus decidiu não se apegar à eternidade. E a gente está se apegando a coisas que vão passar daqui a um tempo. A gente está se apegando a coisas que daqui a pouco acabou. Mas Jesus está nos dizendo nessa noite: quer vir? Quer vir depois de mim? Negue-se. Negue-se a si mesmo. Nega as suas vontades. Nega o seu querer. Nega os objetivos que você sabe que não condiz com a vontade do Pai para a tua vida. Nega a tua carne. Diz para ela que ela não manda em você. Diz para ela que ela não te governa mais. Diz para ela que você é liderado pelo Espírito Santo. Diz para ela que é Deus que manda na tua vida, não é mais ela. Diz para ela que você não quer mais fazer a vontade dela. Se esvazia nessa noite. Se esvazia de você mesmo. Se esvazia do teu querer. Se esvazia da tua vontade. A palavra do Senhor vai dizer, Paulo vai dizer aos Gálatas: eu já morri com Ele. Eu estou morto, mas não é por causa da lei do pecado. Eu estou morto porque eu decidi deixar para trás quem eu era. Eu decidi deixar para trás tudo que eu já havia construído. Eu decidi deixar para trás todo o meu entendimento. Eu decidi deixar para trás todo o meu conhecimento. Passei 17 anos dentro de um lugar, só recebendo dele a novidade dele, aquilo que ele quer. Qual é o teu propósito? Me ensina a tua vontade. Eu fui crucificado com ele. Não vivo mais eu. O meu eu foi embora. É Ele que vive em mim. Eu faço a vontade dEle. Eu existo nele, Ele existe em mim. Nele eu sou mais do que vencedor. Nele eu posso todas as coisas. Nele eu tenho tudo. Nele eu suporto tudo. Nele eu aprendi. É lindo que Paulo começa a declarar: eu aprendi a viver abastado. Aprendi a viver sem nada. Aprendi a sentar na mesa dos amigos. Aprendi a viver com os inimigos. Aprendi a ter muito. Aprendi a ter pouco. Tudo posso nele que me fortalece. A minha vida está nele. Paulo declara. Paulo vai dizer: a minha recompensa está nele. A minha recompensa está nele. E é disso que nós estamos falando nessa noite. Do Pai que recompensa. O Pai recompensa aqueles que deixaram tudo para trás para segui-lo. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, vai falar
ela foi escrita para um povo que entendia muito bem acerca da lei, acerca do templo, acerca dos sacrifícios, das ofertas, acerca de toda a tradição judaica. Mas foi um povo que durante um tempo encontrou Jesus. Encontrou com Ele. Viu a glória dele. Decidiu segui-lo. Mas em algum momento da vida, as perseguições começam a chegar. As dores da vida começam a chegar. Os ensinamentos contrários começam a chegar. E eles estão a ponto de desistir. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer para eles, lá no capítulo 10, a partir do verso 32. Tem de perseverança. Lembra do início? Lembra do início? Quando vocês foram açoitados. Lembra do início? Quando vocês se compadeceram dos que estavam em prisões. Lembra do início? Quando vocês tiveram usurpados os seus bens. Lembra do início? Mas lembra também do fim? Esse é o problema, queridos. Nós temos muitas obras no início. Estamos perdidos no meio, sem nos lembrar do fim. E aí o escritor está dizendo para eles: tendes vós tesouros muito mais preciosos no céu. Lembra de quando vocês entendiam isso? Lembra? Nós estamos deixando de servir Jesus, queridos. Nós estamos deixando de seguir Jesus por causa das coisas que estão acontecendo no meio. Nos assegurando, nos apegando das coisas do início. Esquecendo-nos da recompensa que existe no fim da jornada. Esquecendo-nos da recompensa que existe quando Jesus vier do céu e nos chamar: vinde, vinde benditos do meu Pai, vinde, assentai à mesa. Está tudo preparado. Ao que você tem se apegado, querido? Em que você tem se apegado nessa terra? Em que? Você tem um pai que te entregou um filho e que está te prometendo uma recompensa eterna. Por que é que você está se apegando às coisas passageiras dessa terra? Por que é que você está se apegando às coisas passageiras dessa terra? Por que é? Lá na galeria dos heróis da fé. E é lindo, né? Que a gente não precisa ter uma história grande escrita para ter o nosso nome lembrado na terra. Quando a gente viveu com Ele. Em Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 5. Ali está a galeria dos heróis da fé. E aí alguém vai falar sobre Enoque. Só fala dele em alguns versículos na Bíblia. E as únicas coisas que tem por referência de Enoque é: andou com Deus e foi levado para Ele. Andou tanto com Deus, fez tanto a vontade dEle, se abdicou tanto de si, que foi levado para morar com Ele. Foi levado. Existe maior recompensa do que essa? Existe maior recompensa do que essa? Desse pai que te ama tanto, que deu o seu filho, que se esvaziou da sua glória, que morreu por você numa cruz. Tem recompensa maior do que essa, saber que Ele está lá no céu preparando uma morada para você? Não tem recompensa maior do que essa. E aí no verso 6 vai dizer que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E galardão ou recompensa, galardão é pagamento de salário. Mas recompensa eu achei algo muito interessante. Que é algo que se faz para alguém. Recompensa é um presente.
com que se mostra reconhecimento por algo que alguém fez desinteressadamente, apenas por gentileza, por favor, por serviço, por amor. Quando você decide se entregar por amor, quando você decide viver para Ele por amor, Ele está te dizendo: tem galardão para você, tem recompensa para você, tem vida eterna para você, tem coroa da vida para você, tem recompensa. Tem recompensa para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, pois as demais coisas nos serão acrescentadas. Tem recompensa porque o vosso Pai que está no céu conhece todas as suas necessidades. Ele não conhece algumas, Ele conhece todas. Antes mesmo de você abrir a sua boca para dizer, Ele já sabe o que você precisa. E aí Ele está nos dizendo nessa noite: busca a mim primeiro, porque tem recompensa do céu para a sua vida. Tem recompensa. Leva a sua cruz. Leva a sua morte. Leva a morte do teu eu. A cruz era a vergonha. A cruz era a morte mais vergonhosa que podia existir. E Jesus está dizendo: eu estou indo para a minha cruz. Você quer seguir? Se nega. Leva a tua cruz. Segue-me. Quer seguir Jesus? Quer ser discípulo dele? Quer ser filho do Pai? Nega as suas vontades. Nega-se a si mesmo, nega o seu eu. Negar o seu eu não é dizer: hoje eu não quero fazer isso, então eu vou deixar para lá. Não, negar o seu eu é dizer não para você mesmo. Todos os dias. Lucas, quando fala a respeito dessa passagem, ele diz: pega a sua cruz, dia após dia. Todos os dias. Negue-se. Carrega a cruz, porque tem recompensa do céu para a tua vida. Tem recompensa. Tem recompensa. A gente muitas das vezes entende que a cruz é um fardo pesado. Mas a cruz só se torna pesada porque você está carregando o seu eu junto com ela. A cruz só se torna pesada porque você está carregando junto com ela as suas vontades. O seu eu não morreu, a cruz é lugar de morte. O seu eu precisa morrer antes de carregar a cruz, porque senão se torna um fardo pesado. Jesus está nos ensinando: quer vir? Vem. Não vai ser pesado, só precisa se negar a si mesmo. Só precisa deixar o teu eu de lado e vir. Porque tem recompensa do céu para a tua vida. Nós não seremos recompensados pelos nossos serviços, queridos. Estudando essa palavra, um dos comentaristas bíblicos, ele disse: você pode deixar trazer o seu serviço para a igreja todos os dias. Você pode entregar o seu serviço para Cristo. Você pode entregar o seu dinheiro para Cristo. Você pode entregar algum tempo seu para Cristo. Mas se você não entregar a sua vida para Cristo, de nada adiantou. De nada adiantou. Se você não entregar a sua vida para Ele, se você não colocar a sua vida aos pés da cruz, se você, como a pastora Neandra costuma dizer aqui, não estiver amarrado aos pés da cruz, Ele não quer o teu serviço. Ele não quer o teu dinheiro. Ele não quer as tuas horas no culto. Ele quer você. Ele quer a sua vida. Ele quer o teu ser. Porque Ele se esvaziou do dele por você. Ele se esvaziou do ser dele por causa da tua vida.
Então entrega a tua vida totalmente para Ele hoje. João vai dizer lá em Apocalipse, nas 7 cartas às 7 igrejas, tinha serviço, tinha obras, tinha primeiro amor, tinha aqueles que rejeitavam algumas doutrinas que não eram as de Deus, tinha ensinamento, mas tinha alguns ais contra eles. Jesus está nos dizendo nessa noite, o teu serviço é bom. A tua oferta, continua trazendo no altar. Continua me adorando também com as suas ofertas. Continua vindo sim nos cultos. É necessário. A carta aos Hebreus vai dizer, é necessário ter comunhão, é necessário estar junto, é necessário ter fortalecimento. Mas Jesus está dizendo nessa noite, se a tua vida não for dele, nada do que você está fazendo serve. Sabe por quê? O dia que ele vier com o Pai na sua glória, e você dizer para ele, preguei no teu nome, falei no teu nome, expulsei demônios no teu nome, curei no teu nome, estava lá nos cultos, domingo, quinta, na escola bíblica, terça-feira, na consagração, quarta de manhã, evangelismo, eu estava em todos eles. Entrega das quentinhas, participei também. Mas e a tua vida? Se você não entregar a tua vida, ele não vai nem conhecer quem você é. Se a tua vida não estiver na cruz, se a tua vida não estiver na cruz, se o teu eu não estiver pregado nela, sabe o que ele vai dizer para você? Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Os teus serviços eu até vi, mas cadê você na cruz? Cadê a tua vida entregue para mim? Cadê o propósito que eu tinha na tua vida que você não cumpriu? Porque o nosso primeiro chamado é seguir Jesus, queridos. E ele está dizendo, tem um requisito para me seguir. Negue-se. Diz não para você. Diz não pro teu eu.